Então, queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite. Como sempre, é um prazer para nós receber esse convite desta casa que nós consideramos vanguardeira do Espiritismo aqui no norte de Portugal, do qual eu já conheço há mais de 20 anos e do qual nós temos procurado realmente, sem alguma proposta salvacionista, de que o Espiritismo hoje tem uma configuração muito mais centrada na parte moral e ética do ser humano, sempre com vista a trazê-lo para a sua realidade, para nós podermos contextualizar a nossa existência. Nós estamos nesse século de muitas mudanças, de muitas transformações, e não adianta nós termos muitas visões ou muitos focos para resolver os nossos problemas. Jesus é a referência máxima para nós, os espíritas, e há muito tempo que nós vemos tentando mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, para que nós possamos um dia ser o reflexo dessa estrela de primeira grandeza. Porque para nós somos os familiares, os irmãos mais novos do Mestre. Ele, na condição de pai e mãe, porque a sua condição era divina e não tão humana, veio nos trazer uma essência muito intitulada por Teilhard de Chardin, que diz que nós não somos seres humanos numa experiência espiritual. Pelo contrário, nós somos seres espirituais numa experiência humana, ou seja, ganhando espaço para poder crescer como espíritos imortais que somos. Gostaria de abordar um tema hoje. Não vou protelar muito por causa das máscaras e a gente tem que aprender a espremer a laranja, ou seja, dentro de um pouco de tempo, aproveitar o melhor do sumo, tá bem? A característica do amor na família, que transformação esse amor pode dar? Como é que nós podemos ver hoje a família nesse contexto, aonde nós ainda não estamos a fazer uma leitura correta da realidade? Primeiro temos que analisar os princípios espíritas. A Terra não é um planeta de primavera infantil. Antes, pelo contrário, o seu magnetismo, a sua condição, a sua natureza gravitacional, o seu magnetismo eletromagnético atrai para cá espíritos comprometidos com a sua própria consciência. Herdeiros de nós mesmos, nós já não mais podemos fugir das máscaras que nós usamos para passar a imagem daquilo que nós não somos. O vírus vem nos ensinar, através do campo do infinitamente pequeno, que nós temos que mudar de atitude, temos que mudar de pensamento, temos que mudar a nossa forma de observar e analisar as coisas. É bem verdade que nós ainda não cumprimos, na essência, o que prescreve o Evangelho, mas se a Terra que atesta nós como almas falíveis, nós temos que ter noções que essa realidade aqui é um planeta de provas e de expiações, em que o campo da forma é muito vulnerável. Basta um vírus, basta uma doença, basta uma pandemia, basta um cancro, basta uma cirrose, basta uma ausência de falta de ar crônica pelo uso de excesso de tabaco, basta guardar rancor, ressentimento, raiva, ódio, tristeza. A nossa matéria é uma estrutura que permite que o nosso espírito também desemboca nela, ou despeja, ou deságua todas as nossas angústias da alma. Então, o nosso melhor amigo, o nosso melhor irmão, para entender o amor da família é nós próprios, o nosso próprio corpo. Se o seu corpo é um arquipélago celular, em que cada célula tem uma estrutura e uma inteligência específica, ele é que te dá a forma. Então você é o reflexo da forma. A família, as virtudes e as invirtudes, têm o reflexo de quase 70% dos pais. Então, se nós queremos trabalhar o espírito imortal na casa espírita, nós temos que aprender a trabalhar a mudança na família. Nos cônjuges, que são o altar da estrutura do lar, precisa muito da orientação, precisa muito do diálogo, da boa comunicação, das relações
de dois seres preparados para receber espíritos igual nós. Uns com mais empatia, que traz laços de profunda afinidade, ora com o pai, ora com a mãe, ou então com ambos os cônjuges. Ou então aquele espírito que nasce já bastante desajustado para o processo familiar, aonde parece que o lar teve toda a estrutura para receber um ser que na constituição biológica parece um ser perfeito, mas antes, pelo contrário, é um espírito que vem de longas e longas caminhadas assim como nós. Então a condição de planeta de prova e expiação atesta que, nessa nossa observação da realidade, a Terra está mesmo numa excelente oportunidade de nós transformarmos a única pessoa que nós podemos movimentar no palco da vida, que somos nós próprios. Fazendo essa alteração, nós somos um elemento saudável, uma célula saudável numa família mais ou menos desestruturada. Se você é uma célula saudável, ao contactar com seu cônjuge e ou receber espíritos que não são tão empáticos, mas mais de natureza antipática, nós vamos ver que a oportunidade desse espírito é trazer uma excelente oportunidade de adquirir novos moldes para o seu melhoramento moral. E se a lei de justiça, caridade e amor atesta que Deus não impõe que nós sejamos criaturas somente dados ao sofrimento, o Espiritismo tem que ser a mola do progresso para a pessoa compreender pelo menos o seu estágio de sofrimento. Para que a pessoa possa perceber que se nós não temos um laço só biológico com aquele espírito que entra na nossa família, podemos ter também laços espirituais que se tornam mais profundos. Daí, na natureza dos filhos, nós ter mais empatia por uns e mais antipatia por outros. Daí o Espiritismo também explicar pelas justiças das reencarnações que nós temos no nosso lar também espíritos antipáticos. Ou seja, aqueles com os quais nós fomos antagônicos no passado e agora unidos pelos laços de sangue, vamos reajustar as diferenças que a própria lei da reencarnação propicia, não é? Aí nós vamos obedecer aqui duas leis. A lei material, que corresponde à nossa forma biológica e que vai manifestar o reflexo do nosso espírito. E essa estrutura material também vai receber, através do nosso modelo organizador biológico, que é o nosso perispírito, tudo aquilo que nós precisamos passar nessa existência. E ao aglutinar célula a célula, nós vamos tomar a estrutura fisiológica necessária para o nosso campo provacional. Feliz daquele que nasce perfeito, fisiologicamente falando, que pode caminhar, ir e vir, porque nenhum de vocês que estão aqui veio por obrigação, veio pela livre e espontânea vontade. Provavelmente, se nós falarmos agora das leis espirituais, os espíritos que estão aqui, que nós nem sequer temos noção da quantidade que são, que uma coisa podemos garantir, não são poucos, já não vêm às vezes pelo próprio pé, precisam ser trazidos através de vanguardeiros do bem, em regime de colônia espiritual, para assistir o nosso trabalho. E a nossa realidade passa a tomar um novo prumo, porque há uma nuvem de testemunhas que nos observam, meus irmãos. E hoje estabelecer a relação do mundo físico com o mundo espiritual, não temos outra forma do que senão caminhar para a transparência. Mesmo usando a máscara, né? Que a gente usa de tempos a tempos para poder comunicar e poder hoje obedecer a esta questão da limitação da pandemia. Então essa relação com o mundo corporal e o mundo espiritual também vai trazer à nossa volta espíritos com o qual nutrimos empatia que já partiram, familiares, pais, avós, irmãos, filhos que precederam na frente dos pais, porque o Evangelho não ia brincar em serviço,
o nosso querido Allan Kardec não ia deixar de tratar desse tema. Como é que é possível um jovem tão tenra idade ser ceifado da vida enquanto existem velhos ou pessoas com muita idade que poderiam ir? O problema aqui não está na idade fisiológica, cronológica. Estamos falando da idade espiritual. Aí o Evangelho convida: mãe, pai, antes pelo contrário, louvai a Deus por ter tirado o seu filho deste vale de lágrimas. Porque a terra é um planeta de prova e expiação, então tudo que toca na perda, tudo que acontece na nossa forma é um sentido de perda. Porque você já nasce fadado a um dia deixar o corpo físico. Nós somos o único ser, tirando os nossos outros irmãos, em escala vegetal, animal, que temos um período de nascença e um período de degenerescência. Nascemos fadados à morte, então nós caminhamos para a morte. Então, não seria de inverter a análise na família? Se nós estamos juntos por um período temporal entre o berço e o túmulo, pelo menos quem tem a consciência espírita já não pode estar mais no campo só das sensações fisiológicas, viver para comer, beber, dormir e reproduzir. Nós já tem que ver com um olhar de cosmovisão. Cosmovisão é assim: com a doutrina espírita não dá para olhar o mundo mais como um mundo comum, só de experiências psicológicas, emocionais, sentimentais e experimentais. Você tem que pôr o óculos da visão espiritual e olhar o indivíduo que está à sua frente como está em. Eu não sou o Francisco, estou em Francisco, nessa existência, mas eu sou a herança de várias e múltiplas outras reencarnações. Mas ao desembocar nessa, eu escolhi um grupo familiar para nascer. Esse grupo familiar me trouxe a herança genética. Cada um pai e a mãe doam 23 cromossomas. Os cromossomas, não é? Ao juntar lá, o espermatozoide no óvulo faz o zigoto e ali se dá um movimento da dança da reencarnação. Que para uns é na hora que se efetua o ato, para uns é na hora que se faz X anos, não importa. Não vamos discutir isso hoje. O que nós queremos deixar claro é que toda essa programação é assistida por uma pleiade de espíritos com o qual nós nutrimos, segundo o Evangelho, afinidades. Né? Daí nós temos a lei de afinidade moral, a lei de afinidade espiritual e a lei de afinidade física. Quando você nutre o sentimento por alguém, não é? Você passa na tela da sua visão, encontra uma mulher ou um homem bonito e diz: encontrei a minha alma gêmea. É verdade ou não é? Só que depois você casa, deixou de ser alma gêmea e passou a ser uma algema. Mudou a figura, porque cada um acha que é dono um do outro. E nessa instância de posse nós já vamos trazendo. Então, o trabalho de transformação na família começa a nós percebermos, quando é possível, e para quem está no conhecimento espírita, que nós temos um trabalho de olhar para a realidade do contexto atual e perceber a realidade do contexto espiritual que está por trás e que leva essa família a ter dissabores, tristezas, imensas dificuldades, ou que levam essas famílias a ter dificuldades, tristezas, lutas, mas que são unidas pelos laços consanguíneos e espirituais. A ingratidão dos filhos muitas vezes é o revés do oposto daquilo que nós fizemos a esses espíritos, mas agora revestido no novo corpo, eles vêm muito tenrinhos para a gente dar a fórmula da paciência, do diálogo, do afeto, do sim, sim, do não, não, e não passar para eles aquilo que são as nossas angústias. Ah, Francisco, mas para isso ainda falta muito para a Terra melhorar. Pois falta, nós já vamos há milênios reincidindo no erro, mas quando é que vai melhorar? Qual é a proposta de mudança que você ou vocês, enquanto indivíduos, têm para a vossa família? Qual é a forma qual você contextualiza a situação familiar atual no momento? Ah, nesse momento eu estou divorciado, estou divorciada.
Nesse momento eu não vejo meus filhos. Então todo mundo que nos procura no consultório vem a trazer uma imensidão de problemas que não soube se orientar e nem foi bem orientado. Porque as religiões ainda massacram pelo processo de subserviência, nos obriga a ter encargos disfuncionais para atender prazeres imediatos, como longos passeios, compras de roupas de marca, sustentar os filhos num padrão do qual eles exigem que não são compatíveis com a realidade financeira, e a gente vai cavando o próprio fosso. Aí, em vez de dar amor, diálogo, atenção, damos coisas. E aquilo que é essencial passa muito rápido no carro da existência. Quando a gente vai ver como é que está, 46 anos, a careca já vai ficando a São Francisco, a barriga vai crescendo. E como é que fica a beleza que brilha e passa? As propriedades que trocam de dono, o dinheiro que muda de mãos. Então, como usufrutuário, meus amigos, a família é uma instância de trabalho que tem que ser não digo reorganizada, mas reanalisada, pelo menos no contexto espírita. Para que nós possamos ser um elo de firmeza, de ligação para as disfunções que essas famílias sofrem. No livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz pede uma reunião, eu até anotei aqui o nome para não esquecer, com o instrutor Jerônimo. E o Asclépio vem de uma instância que já não tem a forma humana. Era um espírito sem forma. Porque a dimensão de amor que o envolvia não dava para configurar no ser humano. Era mais crístico. Era mais alargado. Então, para manifestar no nosso lar, ele toma de um corpo espiritual para poder dar as pequenas orientações ao grupo de estudo. E o que nós estamos a fazer aqui hoje? Reunidos para adquirir orientações num grupo de estudo. Por isso o que interessa não é a quantidade, é a qualidade do alimento que a gente veio buscar. No contexto dessa família espiritual, que é uma excelente oportunidade de a gente criar laços de afinidade. Porque se há turbulência na família, há perturbações, tem havido muita discórdia, mas também tem havido muitas famílias que têm dado o exemplo de solidariedade. E a reencarnação nos laços consanguíneos é um exemplo de que mostrar que as reencarnações são solidárias. Hoje eu venho na condição invertida. Sou eu que sou o agente passivo da relação. Sou eu que tenho que ser mais prestativo, fazer pelos outros, pelas filhas, pela mulher, pelos irmãos. É a minha forma passiva. Inverteu a polaridade. Amanhã você vem na forma mais ativa da relação, seja na família, seja com os filhos, de mais autoridade, de mais informação e clareza nas ideias e nas orientações. Não, isto está errado, não pode. Por favor, hoje é dia de nós fazermos o nosso evangelho no lar. Então não é hora de brincar, vamos sentar e vamos dedicar 15 minutos, um quarto de hora, meia hora ao estudo do Evangelho de Jesus, falar de Deus. Não é essas missas recentradas e ditos e relidas. Falar de Deus para nossas crianças é quando você olha nos olhos dos seus filhos, sejam eles com mais empatia ou menos empatia, e você dizer, olha, essa semana o pai falhou. Essa semana a mãe realmente não pôde dar tempo convosco. Por esta e esta circunstância. Por isso eu quero vos pedir desculpa. Quando falharmos, não é? Porque no natural nós evitamos de pedir desculpa para as crianças, porque senão depois eles acham que qualquer falha nossa tem que ter uma desculpa. E isso leva com que inverte os papéis, não é isso que nós queremos. A autoridade moral, ela sempre tem a sua força, ela é invisível. Jesus, quando procedia para aqueles que queriam testar e pô-lo à prova, ele tinha autoridade moral. O que vocês desejam? Bando de cobras e bando de hipócritas. Emmanuel, para ajudar a Lívia,
estava doente, que pediu, vai lá, peça para nossa filha, para Jesus, a Flávia está aqui acamada de cama, nós vamos perder a nossa filha. O senador republicano, com muita elegância, na calada da noite, pé ante pé, foi ter com Jesus. Chegou, Senhor, precisava falar consigo em particular. E Jesus, não falo com homens vaidosos e hipócritas. E ele tremeu todo. O senador romano, ao ouvir um andarilho, só que ele não sabia que o andarilho era das estrelas, não é? Não falo com homens vaidosos e orgulhosos. O que o Senhor veio fazer aqui já está feito, a sua filha está curada. Vai e volte, mas te dou uma oportunidade, se quiser me seguir agora, esteja à vontade. E ele tremeu na base, o quê? Eu segui um homem desse, eu fui para casa. E foi-se embora na calada da noite. Chegou lá, a filha estava curada. Pelo magnetismo do amor. Porque os próprios irmãos de Jesus não o respeitavam. Porque não tinha a condição moral que ele tinha. Então, quando ele é procurado pela mãe, pelos irmãos, ele pergunta, quem são minha mãe? Quem são meus filhos? Quem são meus irmãos? Esses que estão aqui à minha volta, que ouvem a minha palavra, que atentam ao me observar o meu exemplo, estes sim são meus pais, minha mãe e meus irmãos. Ou seja, dando uma visão da realidade espiritual em função da realidade física, pobre, medíocre, atamancada. E aí o Emmanuel, quando veio e descobre, pensa, não, ele é um mestre, um Messias. Só que o Emmanuel tinha uma coisa, ele era puro de coração. O problema é que ele estava revestido com a máscara social. E quando ele percebeu que Jesus era quem era, ele mudou a polaridade. Saiu do pedestal e tomou a polaridade passiva. Ou seja, ele saiu da postura de senador romano, conhecedor das leis, que laborava e legislava, para ser um escravo, Nestório, 50 anos depois. Então, quando nós estamos dispostos a cair em si, no núcleo familiar, nós temos que descer do pedestal do orgulho, alinhar no sentimento da responsabilidade e ajudar os nossos filhos, o nosso marido ou as nossas esposas a saírem do estado de dormência que estão. Porque de contrário nós vamos caminhar sozinho. E aqui o André Luiz receita no livro Agenda Cristã, trata os familiares como se fosse visita. Porque é muito bom você conviver com as pessoas de vez em quando. E convivendo de vez em quando, tudo é festa na floresta. Mas convivendo todos os dias, se vocês me conhecessem, diziam assim, não dá para conviver com o Francisco. Toda hora arruma isso aqui, faz isso aqui. Porque eu sou metódico na área em que desenvolvo o meu trabalho. Mas convivendo com a família todos os dias, todo mundo já sabe quem é quem. Então nós não podemos falsear mais. Quero concluir assim. Não há remédio, não há milagres, não há como você alterar muitas coisas na família, mas há uma forma da gente sair, pelo menos, dessa existência melhor. É fazer aquilo que está ao nosso alcance pela família. E ao fazer isso, você está imprimindo os tais 70% de virtudes. Porque a virtude é a ausência a invirtude é a ausência de virtude. Então nós temos que aumentar o nível da virtude e diminuir o da invirtude. E se a Terra é um planeta de prova e expiação, a família de laços consanguíneos é um laboratório de experiências para nós, componentes químicos, espíritos antagônicos, espíritos afins, fazer essa mistura para poder dar um bom resultado no final. Porque nos elementos químicos, dependendo de você misturar um com o outro, explode. Então, a família é um laboratório de experiências que a gente tem para trabalhar as relações espirituais, segundo a Joana de Ângeles. Então ela não enganou, porque ela tinha família. O marido dela era consorte do irmão de Herodes. Mas ela, tocada pelo mestre naquele tempo, foi atrás de Jesus, para a gente finalizar com história verídica. E chegou, mestre, eu sei quem o Senhor é.
posso te seguir, Senhor? E Jesus contemplou aquela jovem com um filho que vivia na nata da sociedade naquela altura, não lhe faltava nada, e ele diz: ainda não é o momento, Joana. Ainda não é o momento. Chamava Joana de Cusa. E ela: não, mestre, mas por que eu preciso tanto lhe seguir? Eu sei quem o Senhor é, eu não tenho dúvidas. Ainda não é o momento. Vá para a tua casa e ajuda a tua família. Em momento oportuno você vai me seguir, filha. E ela saiu um pouco triste com Jesus, disse: poxa, Jesus é machista, só convidou os discípulos, eu me candidatei ao apostolado. E ela foi um pouco triste. O marido, dado as infidelidades ao campo das sensações venais da vida, no instantinho esvaiu-se e morreu. E ela ficou com o filho, numa idade já da adolescência, e diz: agora eu tenho a minha carta de alforria, porque nada nessa terra me prende, eu vou seguir Jesus. E o filho foi atrás. No momento da abjuração, ela não disse que conhecia o mestre: eu conheço e sou cristã. Então a senhora vai ser posta na fogueira agora. E o filho junto. E o filho: mãe, renega Jesus, que a senhora está maluca, nós vamos morrer queimado. Cala, tu não sabe o que diz. E morreu. Será que ela cometeu um desaire? Por amor à família, ao filho, ela ir à fogueira? Lei das justiças da reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Espíritos dessa estirpe veio para dar o exemplo e o testemunho que o amor de Jesus não é um amor qualquer. O amor de Jesus revela a escala universal da consciência crística do nosso amor por Deus, nosso Pai, o Criador incriado. Depois ela reencarna como Juana Inês de la Cruz no México. Torna-se a monja da biblioteca. Sabia tudo de filosofia, tudo de biologia, tudo das ciências da época. Traduzia do grego, do hebraico, do aramaico. Era a monja da biblioteca. Desencarna no século XVIII, da libertação dos escravos, reencarna no Brasil, no estado da Bahia. E vai chamar Joana de Angélica. Na libertação dos escravos, ela no mosteiro alberga os negros. Os nossos irmãos portugueses entram por terra dentro e descobrem que ela estava guardando e trespassa a espada no peito. E ela morre ali na porta do convento, onde ela zelava por os mais desfavorecidos. Nunca mais ela deixou de seguir Jesus. Então, se daquele tempo até agora ela disse que a família é um laboratório de experiências difíceis, ela veio nos ensinar que nós precisamos ter mais fé, mais confiança em Jesus, mudar a nossa atitude e suportar com coragem e entendimento a relação que estamos com a família. E se a família não dá valor no nosso trabalho, na nossa transformação, nós devemos prosseguir, sempre com Jesus no horizonte, porque verticalizamos o nosso espírito e os nossos filhos não são propriedades nossas. Passou a idade da parvoíce, deixa que a parvônia educa, que é o elemento dor. E nós vamos trabalhar nas linhas do amor e confiar que a vulnerabilidade e a dor ainda é um instrumento de educação para o amor. Por isso que a família ainda é vulnerável. Mas quando nós tivermos consciência do amor de Jesus, nós vamos ultrapassar essas vicissitudes e essas problemáticas que as famílias têm tido. É bom, o tempo já acabou, nós agradecemos. Era matéria para nós falarmos uma tarde, se fosse preciso, para responder questões, mas não falta momento oportuno. Se alguém tiver uma dúvida no final, pode vir ter comigo, tá bem? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E eu quero aproveitar para agradecer a vossa presença, por ter deixado a vossa família e ter vindo para cá, aguentar isso. Porque eu também deixei a minha e queria mandar um beijinho muito grande para a minha família, por ter deixado eu também sair do meu aconchego familiar para estar aqui convosco, para largar a família, tá bem?
e muita paz e muita luz em todos vocês e os vossos corações também, e para as vossas famílias também. Vamos fazer uma precezinha de encerramento final? Ouço harmonias distantes a falar teu nome. No cicio do vento sinto bafejar-me a face o doce ar da tua mensagem. Ah, amado Senhor, perdoa-me. Move-me a agonia da tua ausência e todavia intentarei alcançar-te e ao fazê-lo despojar-me-ei dos meus haveres e entregarei a barca dourada das ilusões. Com as mãos trançarei juncos firmes de uma nova embarcação. Cantarei para ti da aldeia distante e bailarei contente à margem do Ganges. E tu, atento, ouvirás o meu canto, olharás o meu bailado e compassivo estenderás a mão clemente. Oferecer-te-ei a choupana das minhas renúncias e a esteira da minha submissão. Contigo mendigarei as esmolas da paciência e da resignação. E a ti, somente a ti, Senhor, rasgarei as vestes e desnudando o peito, mostrarei as marcas da minha viagem para ti. Tu modificas a todos que te encontram e assim, ainda que mendigo, serei generoso, abençoado pela riqueza do teu esplendor. Céu, luz da minha noite, brilhe em mim e permita que eu seja, na estrada de caminho, a radiância da tua luz. Com esta prece, damos por encerrado o trabalho da noite e agradecendo do fundo do nosso coração a todos os guias e mentores deste lar, a todos os trabalhadores e a toda a nossa população do mundo espiritual, com o qual nós temos consagrado a alegria de poder servir um tanto mais, para que o nosso progresso de harmonia, de trabalho, seja constituído pela felicidade de enfrentar dia após dia a luta com amor, com dedicação e trabalho. Que assim seja.